Fala aí, gurizada, Cruzeiro e Inter, Mineirão, ganhamos. 3 pontos na conta, é óbvio que é isso que importa, mas vamos lá fazer um resumo desse jogo. E aqui não tem mais como não... Cara, eu tava até conversando com a Jo ali, falando que eu acho que o Kudê, ele deve ter algum patrocínio da Unimed, da CIMED, não sei, porque ele quer causar, eu acho que ou um ataque cardíaco no torcedor colorado ou um ataque de ansiedade mesmo. Vamos lá, vamos começar antes do jogo então para eu explicar isso para vocês. Primeiro, ele começa o jogo com o Dalber. É um lateral esquerdo que, assim, eu venho falando nos outros vídeos, ele não tem condições de fardar no Internacional. Não tem condições, gente. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto muito de cornetear jogador assim. Óbvio que às vezes eu não tô muito feliz com um outro, faço um comentário, mas eu não gosto de ficar falando mal do mesmo jogador, porque às vezes ele tá passando por uma fase ruim. Como é o caso do Depena, por exemplo, mas que em outro momento já mostrou qualidade. O Dalbert, ele corre errado, ele domina errado, ele tá sob pressão porque ele não tá indo bem no Inter, e o Kudê insiste em colocar o cara. Cara, bota o Dalla Corte, bota esse guri novo, improvisa o Igor Gomes que seja na esquerda, mas não bota o Dalbert pra jogar, cara, porque tá sendo um jogador a menos pro Inter, né? O Willian, desde o começo do jogo, cresceu, ia pra cima dele, cavava falta, eu tava vendo o momento que ele ia tomar um amarelo e depois um vermelho. Mas deixa eu começar então, pra quem não viu o jogo, ou pra quem viu só alguns pedaços. Começa o jogo, primeira observação que eu acho que foi uma falta de percepção do staff do Inter, porque eu acho que o Inter começou com a trave errada o jogo, tá? O Cruzeiro, ele molha o gramado um pouco antes do jogo começar e começa o jogo com os jogadores do Inter caindo o tempo todo. O Rocher logo no primeiro minuto, eu acho, ele foi chutar uma bola, ele caiu e a bola caiu no pé do jogador do Cruzeiro e aí já teve uma chance de ataque pro Cruzeiro, em função da trava, que tava uma trava curta. Logo em sequência ali, alguns outros jogadores do Inter também estavam caindo por escorregar no gramado, então acho que foi uma falta de percepção do staff de não perceber que os jogadores deveriam começar com uma trava um pouquinho maior. Eu até percebi que em uma das câmeras, assim, o Arangues uma hora foi na bola, e não lembro se ele deu um carrinho, mas mostrou a trava da chuteira, ele tava com uma chuteira com uma trava mais longa. Óbvio, né, cara, o Arangues mais macaco velho já teve uma percepção, já botou o equipamento mais bem direcionado para aquele tipo de gramado ali. Também, gente, assim, ó, eu queria comentar com vocês, né, vocês sabem que eu sou defensor de trabalho a longo prazo, eu já falei aqui, né, mas o Kudê, eu também sou obrigado a passar a informação que antes de começar esse jogo, o Kudê tava com 35% de aproveitamento, cara, que é um aproveitamento muito baixo, tá? Muito baixo. Eu entendo que o foco era Libertadores, mas, cara, não dá pra justificar essa teimosia do Kudê, que é algo que tá me incomodando muito como torcedor, né? Aí o que acontece, gente? 3 minutos de jogo, finalização do Cruzeiro, então o Cruzeiro ficou em cima, era 7 minutos do primeiro tempo e o Inter ainda não havia passado do meio de campo, a gente tava só na zaga, os caras estavam nos amassando, porém com um certo controle do Inter, tá? Eu até brinquei ali falando com a galera no WhatsApp que era uma marcação meio Wi-Fi do Inter, o Inter ele marcava a distância, o Cruzeiro com bastante posse de bola, mas o Inter conseguia controlar essas ações, então não era nada que causasse um certo perigo pro nosso goleiro ali, entendeu? O Cruzeiro até chegava, mas não chegava com essa força toda. Aí, depois dos 7 minutos, o Inter passa a primeira vez do meio de campo e aos 13 minutos o Inter já encontra o gol. A famosa lei do ex, né, cara? Foi uma jogada que começou... Na verdade, foi um passe do Alan Patrick que passou pro Wanderson, e que baita jogador o Wanderson. Vocês sabem que eu venho falando, eu gosto muito do futebol dele. Ele dá assistência, ele encontra o Valência, na verdade. O Valência toca pro meio... O Bustos meio que chega na bola ali, mas ele não consegue chegar bem, e aí chega no Maurício, o Maurício com aquela qualidade dele faz o gol e até não comemora, e eu acho isso bem justo, né? O Cruzeiro é o time onde o Maurício fez a base, então em sinal de respeito ele não comemorou. Eu valorizo muito o jogador que valoriza o seu clube de origem, então acho que o Maurício foi muito bem nessa. Então 13 minutos... Cruzeiro em plena pressão em cima do Inter, o Inter pega uma bola no escape e faz 1-0. Ataque totalmente efetivo. O jogo vai dando sequência, o Cruzeiro continua em cima, o Inter fez o gol, 1-0 no placar, mas com a proposta bem clara de que a gente queria jogar no contra-ataque, porque o Cruzeiro ia, o Inter nesse controle que eu já tinha comentado com vocês antes, pegava uma bola ou outra, lançava e aí o Inter tinha uma chance até mais clara de gol do que o Cruzeiro, mas ainda sem efetividade. Essa foi mais ou menos a cara do primeiro tempo, tá? 21 minutos, o Inter muito sólido do meio campo para trás, as bolas do Cruzeiro iam, mas não iam muito, era mais na direita deles e na nossa esquerda que o Willian acabava ganhando todas em cima do Dalbert, o Dalbert só conseguia parar o Willian com falta, e quando eu falo Willian,
é aquele William nosso do Inter, tá? É o William que campeão olímpico e tal, que fez a base no Inter também, que hoje tá no Cruzeiro. Ele foi pra dentro do Dalbert e fez o que quis, né, cara? Ele foi um jogador talvez o mais importante do Cruzeiro no primeiro tempo. Aí eu fiz questão de anotar aqui, porque assim, eu fico corneteando o Dalbert, mas eu gosto de passar a informação. Eu anotei o Dalbert com 22 minutos do primeiro tempo, ele acerta o primeiro lançamento dele. 22 minutos. Até então os passes dele eram sempre pra trás, só pra trás, ou no máximo no lado dele, nunca passe pra frente. Passe pra frente ele não acertava, tá? Com 22 minutos ele acertou o primeiro. Então é como eu falei, não é que eu tô pegando no pé do jogador, é porque realmente ele não tem condições de fardar o uniforme colorado, gente. Aí aos 25 minutos o Alan Patrick dá uma arrancada, faz uma assistência pro Valência, o Valência até que chuta forte, mas chuta pra fora do gol, foi mais uma oportunidade que a gente teve ali, mas não com aquele perigo todo, tá? Vamos ser sinceros assim que o Valência também não tinha o melhor dos ângulos ali. E nisso, toda vez que o Cruzeiro avançava era na direita, na nossa esquerda, e o William em cima do Dalbert. E aí vale ressaltar uma coisa, cara, eu acabo até sendo meio repetitivo falando do Wanderson, mas o Wanderson é um cara que eu gosto muito do futebol, porque assim, ele é um cara que ele responde aquilo que mandam ele fazer, ele é o cara... Ele faz a função técnica, ele ataca e ele cobria várias vezes, ele marcava o ataque do Cruzeiro que vinha pela direita, pela nossa esquerda, o Wanderson voltava para ajudar o Dalbert e mesmo assim ainda ele conseguia aparecer na frente com bastante efetividade. Cara, o William é o jogador que se tu chegar para ele e falar assim, cara, tu vai jogar no gol no segundo tempo, ele vai te pedir a luva, tá? Me vê a luva aí que eu vou jogar no gol, porque é um cara que cumpre a função tática. Então o Wanderson, ele tem muita moral. Acho que eu falei o William, mas é o Wanderson, tá? O Wanderson tem muita moral comigo, é um jogador que eu acho... Eu vejo às vezes os caras falando, o Wanderson deveria jogar se preocupar mais com o ataque. Cara, ele tá cumprindo uma função tática. Talvez se ele se preocupasse só com o ataque e não marcasse tanto, aquela nossa esquerda ali, principalmente sem o René, ia ser o Deus nos acuda. Aí depois disso, lá aos 45 minutos, o Alan Patrick tem uma chance, aí uma chance clara de gol, a bola vem meio que quicando, ele pega, mas ele pegou mal na bola. Ele chuta cruzado, a bola não vai a gol, né? Ela vai do ladinho da trave ali, mas foi uma chance clara que normalmente o Alan Patrick não perde, mas ali a gente teve a chance de ampliar o placar, mas a gente tinha esse certo domínio, né? O Cruzeiro com mais posse de bola, porém o Inter com mais domínio. O Inter foi eficiente, tá? O Inter fez um primeiro tempo eficiente. Começou, fez 1-0, botou o regulamento debaixo do braço, segurou o Cruzeiro e manteve, assim, o resultado até o intervalo, para ir ali o Cudê dar aquela conversada com o pessoal e ver o que a gente podia planejar ali pro segundo tempo, né? Começa o segundo tempo muito parecido com o primeiro, Cruzeiro no ataque, Cruzeiro em cima do Inter, ele acho que 2 minutos era só o Cruzeiro, o Inter meio que não tocou na bola assim pra ter alguma chance de arrancada. Aí o Wanderson pega uma bola e dá um chute a gol, que foi até com um certo perigo, e isso já dá um sustinho no Cruzeiro pra ele ficar um pouco mais, não dá pra ir muito porque os caras no contra-ataque tão brabo. Então o Inter conseguiu montar essa estratégia aí de ficar no contra-ataque, sendo eficiente na zaga e dando espetada pro ataque. Aos 6 minutos ali, o Inter teve a chance de matar o jogo. É esses lances que eu falo assim, né? Às vezes tem uma jogada ali que, sei lá, com Valência o Inter chegou, podia ter matado o jogo ali. Só que logo aos 7 minutos o Wanderson pega uma bola e faz o gol. Então foi muito parecido com o primeiro tempo, assim, o desenho do jogo, né? O Cruzeiro voltou no segundo tempo pressionando muito, o Wanderson pegou uma bola, 2-0, e aí deu uma resolvida no jogo. Aí deu uma resolvida boa no jogo. E aí, cara, foi mais ou menos nesse pique, assim, o Inter dominando o jogo, o Cruzeiro tentava uma vez ou outra, nada com muito perigo. Só que aí, cara, por que eu brinquei ali no começo do vídeo aqui falando que o Cudê ele quer fazer um teste, né? Talvez seja patrocinado pela Unimed. Cara, o Cudê de novo fez a mesma coisa que a gente vem falando e não sou só eu que tô falando, tá, cara? Tem coisas até que eu começo a falar aqui e apesar do canal ser pequeno, eu vejo que tem coisas que até vão se espalhando assim e tal. Mas isso, cara, qualquer um sabe. Tu não pode tirar o Alan Patrick e o Arangues junto. Faz uma fusão. Se tu tem que tirar os dois, nitidamente o Alan Patrick tava com cãibra, tá? Dava pra ver que ele tava puxando o pé o tempo todo. Mas então tu tira primeiro o Alan Patrick e tu tira o Arangues 5, 10 minutos depois, deixa o time fazer uma fusão, ele tira os dois, cara, ele tirou o Alan Patrick, o Maurício e o Arangues juntos, cara, ele tirou o nosso meio campo. Pô, Cudê, aí tu tá de sacanagem, cara, e não tem como defender, velho, não tem como defender. Entrou o Rômulo, entrou o Igor Gomes e entrou o Bruno Henrique, tá?
Esses jogadores que entraram, gente, assim, eu acho que são bons jogadores, assim, não, o problema pra mim não é muito eles, quem entra, o problema é quem sai, porque a qualidade é muito alta. O Arangues é um cara que eu venho falando, ele se movimenta o tempo todo, cara, tu olha o jogo, ele tá sempre de um lado pro outro. O Alan Patrick e o Arangues são as referências técnicas do Inter, os caras têm muita técnica, tu não pode tirar os dois ao mesmo tempo, esse é o básico do básico. Aí, cara, o Kudê mais pra frente ainda tira o Wanderson, coloca o Pedro Henrique, e aí ele entrou o Gabriel também e ele tirou o Johnny. Ok, né? O Inter aparentemente não tava passando sufoco, não tava com... O Cruzeiro ainda não tinha aquelas chances claras. Ele teve uma falta. Na verdade, o Cruzeiro teve duas faltas, tá? Uma que foi uma bola que pegou na mão do Valência e outra falta que foi na lateral, que acho que foi o Alan Patrick que fez em cima do Nicão. Só que a do Nicão, eu acho que o Cruzeiro foi uma tomada de decisão errada, ele chutou direto em vez de cruzar, foi todos os zagueiros do Cruzeiro foram pra área pra cabecear e o cara chutou direto. Ok, né, pra nós colorados melhor, foi uma decisão ruim. Cara, o Cruzeiro teve umas 2 ou 3 bolas na trave. Claro, né, é o e se, né, se a bola tivesse entrado a situação era outra, mas, enfim, a gente tava com o domínio da bola no meio campo e o Bustos perdeu a bola no meio campo. E aí, cara, o cara foi embora, velho. O cara pegou a bola, foi embora até que ele caiu e foi pênalti. Sinceramente, na minha opinião, não foi pênalti, mas também não é um pênalti assim de dizer. É interpretação. Eu acho que não foi pênalti, mas talvez se fosse contra o Inter eu ia achar um pouco mais de pênalti, porque o mercado vai com o braço aberto, ele dá a margem pro juiz marcar a penalidade ali. E o que acontece? Isso já era 45 do segundo, velho. 45 minutos do segundo tempo, cara, pênalti pros caras, e aí o Inter começa naquele desespero, cara, causar aquela ansiedade no torcedor, porque a gente tava com um jogo dominado, 3 pontos, que é muito importante nessa situação que o Inter tá, mas para fugir ali da zona do rebaixamento, para mim a Sul-Americana vai ser uma consequência. Para quem acompanha um pouco mais tempo aqui o canal, sabe que eu venho defendendo há um certo tempo que o Inter tem que focar no Brasileirão. É até uma coisa que agora vem crescendo, assim, cara. Quando eu comecei a falar isso aí, há uns meses atrás, eu parecia meio louco. Se vocês voltarem os vídeos, vocês vão ver quando eu falava aqui, principalmente nos grupos de WhatsApp, ali o pessoal falava que era uma utopia minha querer focar, botar o Inter com foco total nos pontos corridos e não nas Copas, né? Libertadores, o Sul-Americano, a Copa do Brasil. Mas eu acredito que se o Inter colocar energia desde o começo do campeonato, levar os jogos com motivação, entendendo que cada jogo vale os mesmos 3 pontos do começo ao fim do campeonato, o Inter tem muita chance. Por que eu falo isso? Agora, né, contra o América a gente tava 1-1 um jogo em casa e o Kudê tirou o Alan Patrick e o Arangues pensando nesse jogo contra o Cruzeiro. Mas os dois jogos valem 3 pontos. Então, tipo assim, tu tem que tomar a melhor decisão naquele momento. O próximo tu vê o que tu vai fazer. É claro que tem que ter uma projeção. Mas o Inter tem que jogar todos os jogos como se fossem finais. E assim, cara, como que tu vai motivar os jogadores pra isso? Eu tenho uma sugestão, né? Aí mais como marketing. Eu acho que o Inter deveria fazer ali Já falei isso também, né? Deveria fazer ali um balanço de quanto que é o público do Inter no Brasileirão. Sei lá, se é de 15, se é de 25 mil pessoas. Vamos estar aqui, 25 mil pessoas é o público do Inter. Cara, tu bota... O sócio comprou um ingresso, ganhou um ingresso. Tu vai ter as 25 mil pessoas ali dobradas, tu vai ter 50 mil. Ah, mas tu vai ter mais gente no estádio, tá? Tu vai ganhar mais no bar, tu vai ganhar mais no estacionamento, tu vai ganhar mais no fluxo de pessoas, no consumo. Então é bom, tu vai ter o estádio lotado motiva os jogadores. Enfim, é uma sugestão que parece o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio não é óbvio pra quem tá lá na direção, né? Mas o jogo foi isso, gente. É um jogo que cara, o Cruzeiro eu acho que é um dos times que eu mais simpatizo, assim, cara. Eu gosto muito do Cruzeiro. Vem numa fase complicada, é até triste, cara, ver a torcida do Cruzeiro ali xingando o Ronaldo, né, o fenômeno. Os caras ficaram ali xingando o Ronaldo no final, porque eles estão numa fase muito complicada. E eu vi o jogo de São Paulo e Cruzeiro, e o Cruzeiro jogou bem, cara. São Paulo ganhou, mas o Cruzeiro jogou bem. Eu acho que o Cruzeiro jogou melhor contra o São Paulo do que contra a gente hoje. E eu acho uma pena mesmo, tá? Mas eu ainda acredito que não vai ser o Cruzeiro que vai cair. Acho que estão condenados ali América e Curitiba, né? São os 2 times. Eu acho que o Vasco não sobrevive. E eu não sei, eu acho que não vai ser o Cruzeiro que vai ficar com essa última vaga aí de rebaixamento. Mas vamos nessa, gurizada. Então,
É isso aí, garantimos 3 pontos lá, fizemos o que tinha que fazer. O Inter precisa muito da volta do René. A gente teve agora no... acho que é o Pan-Americano, né, que tá rolando, esqueci o nome da competição, que o Tauan Lara e o Matheus Dias acabaram de ganhar a medalha de ouro com o Inter, com o Brasil, quer dizer, então, tipo assim, tem aí uma boa venda futura pro Inter, ou é aquilo que eu vinha defendendo, cara, entre o Dalbert e o Tauan Lara, eu nem penso, cara. O Tauan Lara chegou, já dá no aeroporto o fardamento pra ele e falou assim, ó, próximo jogo tu é titular. O Dalbert não dá. Não dá. Se não tiver o Tauan Lara em condições ainda, cara, dá lá corte. Bota esse moleque aí pra jogar, a categoria de base, a gente tem que valorizar a gurizada que tá vindo. E é isso aí. Pelo amor de Deus, Cudê, para de inventar, cara. Agora a gente pega o Fluminense, que vem da ressaca da Libertadores, campeão, talvez venha até um time reserva. A gente joga um jogo de meio de semana às 7 horas, que é um jogo difícil, porque... eu digo difícil porque a torcida tá saindo do trabalho, chega no Beira-Rio já meio que na metade ali da metade do primeiro tempo. Mas enfim, vamos lá, vamos garantir mais umas 2 vitórias aí pra gente não ter nenhum perigo, né, de rebaixamento. E para ficar um pouco mais tranquilo para começar o projeto Inter 2024, beleza? Gurizada, é isso então. Quem puder deixar um comentário aí vai ajudar muito o canal a crescer. Se não for inscrito, por favor, inscreva-se. E por enquanto é só eu. Fui!